Acabou de ouvir na Difusora AM. Alô, alô, Amazônia. A sua mensagem ao destino certo. Alô, alô, Amazônia. Até o nosso próximo programa. 14 horas. ZYH 422, 630 kHz. Ondas médias. Estúdios localizados na Rua Cândido Mendes 525 Centro. CEP 68.900-100, Macapá. Uma emissora do governo do Amapá. Difusora FM. É a última semana do maior show de verão da Center Kennedy. Vem pra cá! Produtos com até 50% de desconto. Lavadora Tanquinho 10 quilos de 594 por 479. Smartphone Motorola de 999 por 849. Kit Cozinha Erva Doce de 729 por 499. São mais de 30% de desconto nessa cozinha. Caixa de som JBL 149 mensais. Show de verão Center Kennedy. É a última semana. Balsas Anália, saída de Macapá para Chaves todas as segundas e quintas da rampa do Santo Inês. De Chaves para Macapá, todas as quartas e domingos do Trapiche Municipal. Serviços de bar e lanchonete a bordo, internet a viagem inteira e muito mais. Reservas de passagens e mais informações pelo 96-99105-5333. Falar com o Marcão. Conforto, segurança e rapidez você só encontra nas Balsas Anália. O empreendimento MM de Souza Lima. O uso de drogas se tornou um problema em sua vida e você não sabe o que fazer? Problemas com drogas? Nós podemos ajudar. Procure Narcóticos Anônimos, um programa de recuperação gratuito, livre e anônimo. Nos reunimos regularmente para ajudarmos uns aos outros a encontrar uma nova maneira de viver. Para maiores informações, acesse o site na.org.br ou ligue 3003-5222. O Centro de Atendimento à Mulher e à Família Camuf faz acolhimento de mulheres e famílias que vivem no contexto de violência. Telefone do Camuf de Santana, 98402-0521. Macapá, 98402-5037. Cante junto com a gente. Ela sabe que é o R, né? Diz aí que não sabe, né? A sua música e tudo que você gosta de ouvir. Toca aqui na sua Rádio Difusora. Difusora. Essa é a Rádio Difusora Macapá. Diferente como você. Difusora. Entra no ar Diagro em Ação. Juntos pelo agro, pela pecuária, fortalecendo o campo com defesa e inspeção. Desenvolvendo o Amapá. Apresentação, equipe de agro de comunicação. 2:04. Olá, ouvintes e internautas da Rádio Difusora. Está começando ao vivo mais uma edição do programa Diagro em Ação. Idealizado pela equipe de comunicação da Diagro, o programa traz as novidades da defesa e inspeção agropecuária, direto para o seu rádio e para a rede social. Eu sou Suane Lobo e é um prazer estar com vocês em mais uma tarde de informação e bate-papo sobre o mundo do agro. Acompanhe o trabalho da Diagro através dos nossos canais oficiais, no Instagram, @diagro_oficial, no Facebook DiagroAP. Agora, a Diagro conta com um número institucional para que você possa entrar em contato com a gente durante o programa. Anota aí, 969-8403-5499. Você pode mandar uma mensagem no WhatsApp ou SMS com dúvidas, sugestões ou até mesmo denúncias. E durante a semana, esse número também está disponível para atender você. Estamos ao vivo na página do Facebook da Rádio Difusora Macapá. Interaja com a gente, deixe sua pergunta ou mensagem nos comentários da live ou entre em contato pelas redes sociais. Sua participação é bem-vinda.
E hoje temos como tema o bem-estar animal para animais de produção. Para nos ajudar a entender mais sobre o assunto, recebemos novamente a nossa médica veterinária e auditora fiscal estadual agropecuária da Diagro, a Bruna Abreu. Olá, Bruna, boa tarde. Olá, Suane. Olá, ouvintes. Desejo uma boa tarde a todos que estão aí na sintonia aqui da Rádio Difusora, né? Nos ouvindo toda terça-feira, né? De tarde, Suane. Estamos aqui marcando presença às 2 horas para justamente trazer essas informações aí importantes, você que está no campo, na cidade. São informações aí que com certeza vão impactar, né? Na sua criação, na sua produção e no seu conhecimento mesmo. Isso mesmo. E para começar o nosso bate-papo, o que é bem-estar animal? Bem, esse tema ele é bem atual e ele está muito em evidência hoje em dia, né? Que bem-estar animal é um conceito bem amplo, que ultimamente meio que, vamos dizer, está na moda, né? Mas o nome já diz tudo, o nome é bem-estar, né? Bem-estar significa que se refere ao estado tanto físico quanto emocional, mental, né? Dos animais e as condições nas quais eles vivem, né? Então, bem-estar animal são essas três, basicamente essas três funções, né? Que é o estado físico, mental e as condições em que eles vivem, né? Então, antigamente a gente pensava em animal assim como algo que só trouxesse um benefício para o ser humano. Animal de produção ia dar ali a carne, o leite, o ovo, né? E pronto. Não importava como assim eles eram tratados, se eles eram bem cuidados ou não, era só o suficiente para eles produzirem. E hoje em dia a gente vê que esse conceito está um pouco equivocado, que quanto melhor a gente investir em saúde animal, em nutrição, em conforto, né? Em boas condições físicas, boas condições de transporte, mais esse animal vai produzir, vai estar bem fisicamente, emocionalmente, vai ter dignidade na sua vida, né? Em primeiro lugar, não vai estar ali sofrendo os maus tratos, mas ele vai produzir muito mais. Então, isso é um tema super interessante para a gente trazer para o homem do campo, né? Então, bem-estar animal é isso, é a condição em que o animal vive, né? Condições físicas, mentais e as condições do meio em que ele vive. E quais as condições que indicam bem-estar animal? Bem, a gente pode classificar esse bem-estar animal em 5 liberdades, né? O animal, ele tem que estar livre de dor, né? Livre de dor e de doenças, né? Por exemplo, o animal ele não tem que estar sofrendo. Se ele está com alguma enfermidade, algum problema de saúde, ele tem que ter uma consulta, uma assistência médico-veterinária. Ele tem que receber as vacinas adequadas para cada espécie, né? Ele tem que estar livre ali de pulgas, de carrapatos, de outros parasitas, de vermes. Resumindo, ele tem que ter saúde, né? Então, uma das liberdades que a gente diz é a livre de dor, livre de doença, livre de enfermidade, que é o animal, resumindo, o animal ter saúde. A outra liberdade do animal que a gente considera assim, muito importante é que ele esteja livre de fome e de sede, né? É o básico, a gente tem que pensar até em nós mesmos como seres humanos. O que a gente precisa, nós seres humanos, para viver bem? Nós temos sim que ter saúde, nós temos sim que estar bem alimentados, bem hidratados. E o animal é a mesma coisa. Então, ali ele tem que receber a alimentação adequada para cada espécie, né? Ele tem que ter água potável em abundância, né? Em quantidade suficiente para que ele procure, para que ele mate a sua sede. E dessa forma ele fica livre de fome e sede. Aí você pergunta, hoje em dia... Não, vamos continuar aqui falando das 5 liberdades, porque assim, o que a gente tem visto às vezes é agora já um aumento muito grande nesse bem-estar, principalmente quando a gente fala em pet, que acaba tendo um exagero, né? Que aquele animal ali, ele já acaba sendo tratado como um filho, alguém assim já vestindo roupa, sapato, andando de carrinho e tudo mais. Mas outra liberdade do animal, já indo por esse lado, é a liberdade para expressar o seu comportamento natural, né? Então, por exemplo, uma vaca ela tem que ter condições de manifestar o seu comportamento de vaca.
ela tem que ter espaço para isso, ela tem que ter um ambiente adequado para isso. Ela nasceu para ser uma vaca, ela vai ser uma vaca, né? E todo animal vai ter que ter esse direito de expressar o seu livre comportamento. Então, assim, isso se aplica a todos os animais. As aves, elas querem voar, né? Se forem aves de voo, né? Por exemplo, tem aves que precisam cantar, elas têm que cantar. Cachorro tem que latir, tem que brincar. De acordo com a sua faixa etária também, tem os filhotes, tem os adultos. Então, eles têm que ter direito e ter essa liberdade de expressar o seu comportamento natural. É outra 5 liberdades que os animais precisam. Outra liberdade é a liberdade ao meio ambiente em que ele vive, né? Que ele tem que ser um meio ambiente que seja adequado ao seu tipo de espécie também, né? Então, por exemplo, uma ave, a gente pensando assim num passarinho. É correto um ambiente dele viver dentro de uma gaiola, com um palmo ali para lá, um palmo para cá, assim, um espaço totalmente reduzido, né? Então, exatamente, esse é uma liberdade que a gente tem, que é a liberdade ambiental dele, de ter ali, poder desfrutar o espaço que ele precisa para viver, né? Então, a gente vê isso aí, às vezes, muito comprometido em animais de produção, que são submetidos a confinamentos muito severos, sem as condições adequadas de iluminação, de ventilação, de piso, né? Às vezes a gente vê um piso que não é adequado para aquela espécie, não era para estar num cimento muito duro, né? Tá machucando ali. A gente vê muito isso em cachorro. Cachorro, às vezes, quando tem um piso muito duro, a unha não consegue arranhar o suficiente, ela vai crescendo, né? E não tem aquele desgaste natural. Tem animais agora que têm dificuldade até de caminhar, porque eles estão caminhando muito em carrinhos de bebê. Né? Eu vi uma entrevista aqui da Expo Pet, que teve um veterinário falando, um especialista em comportamento, que existem cachorros que estão desaprendendo a andar na rua, no chão, porque estão andando muito no colo e no carrinho. Então, tem por exemplo, sapatinho também, né? Então, assim, outra liberdade animal é a liberdade ambiental, de poder desfrutar de um ambiente que seja adequado para a sua idade, para a sua espécie. E aí, essas são as condições, né, assim, das liberdades animais, que a gente tem que prestar atenção e respeitar para garantir que o animal tenha dignidade, que é o que a gente chama que ele tenha um alto nível de bem-estar animal. O nível de bem-estar animal, ele é categorizado, né? Então a gente vai falar isso aí mais para frente, mas ele tem níveis, né? Um nível alto de bem-estar, nível médio, nível baixo, nível muito baixo. Vamos dar uma pausa aqui na nosso bate-papo para dar as notícias do agro. Diagro News, conectando você ao agro. Atenção, criadores e expositores. A Expofeira Agropecuária do Estado do Amapá já tem data marcada. Será realizada de 30 de agosto a 7 de setembro. Durante o evento, está autorizada a participação de bovinos, bubalinos, suínos e equinos. No entanto, fica proibida por tempo indeterminado a participação de aves em eventos com aglomeração, devido à emergência sanitária da influenza aviária no Brasil. Esta medida segue a portaria número 642, de 21 de dezembro de 2023, do Ministério da Agricultura e Pecuária. As exceções só serão permitidas mediante o cumprimento rigoroso das medidas mínimas de biossegurança exigidas para exposição e torneios com aves. Para a participação da Expofeira, os animais devem atender os seguintes requisitos: estar em bom estado de saúde, sem sinais de doença e livres de parasitas externos, ser oriundos de propriedade onde nos últimos 60 dias não houver ocorrência clínica de doenças transmissíveis para a espécie, estar devidamente identificado, estar acompanhado da GTA, guia de trânsito animal, além dos documentos zoossanitários obrigatórios. A Diagro segue trabalhando para garantir a sanidade dos rebanhos e a segurança dos participantes da Expofeira. Voltando aqui ao nosso bate-papo com a nossa médica veterinária, auditora fiscal estadual agropecuária da Diagro, Bruna Abreu. Bruna, como o bem-estar animal é avaliado? Antes da avaliação do bem-estar animal, eu queria já até aproveitar você que é criador, que está planejando, né? Olha, expofeira à vista, né? Então, assim,
Nós temos que pensar também no bem-estar animal desde já, né? Então, assim, você que é produtor rural, que quer levar o seu animal para a feira, para a exposição, já vai se planejando, assim, qual é o meio de transporte, né, que você vai precisar levar, se está com todos os requisitos sanitários cumpridos, né, que são as vacinações, a atualização cadastral. Já vai lembrando que tem que ter a guia de trânsito animal, né? Dependendo do animal, tem que ter os exames sanitários, né? No caso do cavalo. Tudo isso você já tem que começar a planejar, para não deixar ir para a última hora, porque acaba não dando tempo, né? Não dando tempo. E lembrando, assim, que o transporte desses animais, o trânsito, né, que eles têm que percorrer, de preferência, deve ser num horário mais frio do dia, né? Menos quente, digamos, porque mais frio aqui no Amapá é impossível, né? Mas menos quente. Quais são esses horários? Que geralmente é início da manhã e finalzinho da tarde e à noite, né? Então, planeje o transporte desses animais suínos, que foi realizado, assim, ao meio-dia, assim, quase que os animais morreram, quase que foi, assim, bem trágico. Mas deu tudo certo no final, mas assim, a gente notou realmente o sofrimento dos animais. Então, eu gostaria já de deixar essa dica aí, o planejamento para a expofeira, né? Para você não deixar para a última hora e depois não dar tempo de organizar direitinho. Pois bem, voltando agora à pergunta da Suane, como o bem-estar animal ele é avaliado? A gente fala em bem-estar animal, que é aquela que eu falei lá no início do programa, é a condição física, mental, de ambiente do animal, mas como a gente mede isso? Porque acaba sendo muito subjetivo, é algo que eu vejo, que eu olho, que eu acho. Não, existe um método, né? Existe um protocolo de avaliação de bem-estar animal e ele é baseado em 4 indicadores, né? 4 indicadores que levam em consideração aquelas liberdades que eu falei anteriormente, né? Então, assim, o primeiro indicador que a gente avalia é... Eu vou falar aqui os indicadores, aí você já olha para o seu animal aí, já pensa no seu animal, já pensa no seu rebanho e já faz uma avaliação mental aí na sua cabeça para ver como é que está o seu animal. Bora lá. A primeira avaliação é a avaliação nutricional. Nessa avaliação, a gente vai avaliar se o animal, como está o corpo dele, o score corporal. Está muito magro? Está magro? Está normal? Está acima do peso? Muito acima do peso? Né? Porque muito acima do peso também ele já não tem uma qualidade de vida boa, né? Então tem que estar naquela faixa de peso ali perto da normalidade. Ele possui água disponível para beber? Qual é a frequência que ele está comendo? É 1 vez por dia, 2 vezes por dia, de acordo com a espécie, né? Tem, por exemplo, répteis, né? Cobra, ela come ali 1 vez na semana, 1 vez por 15 dias, a digestão é lenta, né? Então não adianta você oferecer alimento para um jacaré 2 vezes por dia, que ele não vai querer, né? É de acordo com a espécie, com a necessidade e com a idade, né? Os filhotes têm mais necessidade de se alimentar mais vezes e tudo mais. Outra condição ali que a gente avalia na nutrição é a condição do bebedouro. O bebedouro está limpo? A gente vê situações assim onde o bebedouro está criando até lodo, né? Aquela coisinha verde, aquela... Tem todo tipo de sujeira ali dentro. Aquela vasilha que não é lavada, nunca foi lavada. Ou aquele coxo, né? Quando o animal bebe água no coxo, aquele coxo nunca viu uma escova, nunca viu um sabão, nunca foi higienizado. Então você vê aquele lodo, aquela sujeira já de anos se acumulando. Não pode, tá? Tem que estar com o bebedouro limpo, com água potável, fresquinha, né, trocada com frequência para o animal beber. E as condições do bebedouro, do comedouro também, né? Tem que estar tudo limpinho. Você gosta de tomar água no copo sujo? Tu gosta, Sônia? Não. E nem prato sujo também não. No prato sujo, com talher sujo, pois o animal também não merece isso, né? Tem que ter também ali higiene nas condições dele ali de alimentação e de ingestão de água. Outra condição, pronto, esse foi o indicador nutricional. E aí eu pergunto para você que está me ouvindo, como é que está o seu animal? O indicador nutricional dele tá bacana? Ele tá com o peso adequado? O pratinho dele tá limpo? O bebedouro dele tá limpo? Quantas vezes ele come por dia? Será que a comida tá de acordo com a espécie? Será que a comida dele tá de acordo com a faixa etária? Se é um animal jovem, um animal filhote, um animal adulto, um animal senil, né, que é o animal já idoso. Tá de acordo? Só uma curiosidade à parte. Oi. Por exemplo, o animal mais novo, ele consome mais ração do que o animal mais velho?
No caso do filhotinho, ele mama, né? Quando ele tá mamando, ele tem que mamar ali várias vezes por dia, né? Ele passa o dia na mãe, né? Aí quando ele vai trocando de alimentação, tem que ser, por exemplo, que cada espécie é diferente, né? Tem o bezerro, tem o cachorro, o gato. Mas a questão da troca da alimentação, ela tem que ser gradativa, né? Ele vai sendo amamentado, aí ele vai introduz a alimentação sólida, que ou se for um bezerro, começa a comer capim. Se for o cachorro, começa a comer uma ração ou uma comidazinha, né, de caseira. Vai sendo gradativamente alternando. E aí a frequência dele, como ele estava acostumado a mamar muitas vezes por dia, ele vai sentir necessidade de fazer algumas refeições a mais comparado com o adulto. Né? Até porque o estômago dele é pequenininho. Então a digestão acontece mais rápido, ele tem a necessidade de ter mais vezes. E aí vai diminuindo com o crescimento. Pronto, aí esse foi um indicador nutricional, né? Agora, o segundo indicador que a gente vai verificar para avaliar o bem-estar, se o animal, como anda o bem-estar do animal, é o indicador chamado conforto. Conforto, né? Ai, mas é sofá, é cama, que tem que ter almofada, né? Conforto, a gente pensa logo em... Não é isso, a gente tem que ver se ele tem abrigo, ele está protegido da chuva, ele está protegido do sol, né? Isso é um conforto, ele tem que ter o conforto térmico. Aqui no Amapá é quente sempre, mas assim, existem lugares que passa muito frio. Será que o animal tem condição de ficar pegando muita chuva, muito vento, muito frio, né? Aqui é o calor, será que ele tem ali como se proteger do sol, do calor intenso? Esse é o conforto. A temperatura está adequada, tem ventilação, tem um lugar que ele possa descansar quando ele estiver ali, né? Porque às vezes o animal ele fica ali em pé, às vezes a gente vê cavalo assim na rua, ele está amarrado num poste no sol o dia todo, não tem possibilidade de andar porque está amarrado, não tem como se procurar uma sombra porque ele está amarrado, então ele fica ali, não tem nem como descansar, né? Porque ele não vai deitar ali em qualquer lugar, ele fica ali em pé o dia todo, a noite toda, quanto deixar ele fica ali, então não é adequado. Ele tem condição assim de fazer pequenas corridas, de dar uma caminhada, tudo isso faz parte da avaliação do conforto. Qual número de animais por espécie tem ali? Às vezes você vê criações assim, ambientes que tem muitos cachorros juntos, reunidos, uma gaiola que tem dezenas de pássaros dentro, galinheiros superlotados, né? Até mesmo confinamento de animais. Aqui no Amapá a gente cria mais extensivo, né? A criação é mais extensiva, mas o número de animais por espaço tem que estar adequado. Isso a gente vai ver na expofeira também. E tudo isso que a gente está falando aqui também serve para a expofeira. Será que lá vai ter sombra? Será que lá vai ter bebedouro limpo, comida, né? Comedouros limpos, alimento de qualidade? Então, tudo isso a gente vai avaliar também. Que mais? Na parte de conforto, se a superfície de contato é adequada. Um animal que precisa de solo, que precisa de areia, que precisa estar qual é esse solo que está adequado? Ele está conseguindo fazer o desgaste das unhas? Então, é a parte do conforto que é importante aí para avaliar ele. E a limpeza. Suane, tu gosta de estar no ambiente imundo? Não, acho que nem um pouco, coitado, não gosta. Exatamente. Então, assim, higiene. Gente, olha, não é porque é um porco, não é porque é uma galinha, não é porque é animal, assim, do que mora no quintal. É o cachorro, ele não entra dentro de casa, ele fica só no quintal. Não é por isso que a gente vai deixar um ambiente imundo, né? Assim, com muitas fezes, com lixo, com resto de alimentação, de marmitex. Enfim, o ambiente tem que estar limpo, até para evitar a proliferação de moscas, de vermes, de outros problemas que possam surgir com a falta de higiene. Então, você que está me ouvindo, no indicador conforto, como é que está aí seu animal? Tem abrigo da chuva e do sol, tem um ambiente limpo e adequado? Como é que está o conforto dele? Aí, o outro indicador que a gente tem para avaliar o bem-estar animal é o indicador de saúde, né? Nesse indicador aí, a gente vai avaliar como está o animal em relação às enfermidades, se ele tem dores,
se ele tem doença, se ele tem ferimentos, sinais de agressão, né? Se ele como é que ele está caminhando, ele está andando normal, ele está mancando, ele está emitindo sons que a gente possa verificar nesse animal não está normal. Ele está com dor, ele está chorando muito, ele está gritando, ele está uivando, ele está de acordo com a espécie, né? Então, é a avaliação da saúde. Como é que andam as fezes? Diarreia, está com prisão de ventre, não tem fezes, a urina, como é que tá? Tem carrapato, tem pulga, tem problema de pele, o pelo tá como? O pelo tá brilhoso, o pelo tá opaco, tá com queda de pelo. Tudo isso a gente vê. Tem cicatrizes, tem sinal de agressão, de abuso. Esse é o parâmetro, né, da saúde. Se também recebe vacinações, se recebe os cuidados que precisa para cada espécie, né? Tem animais que precisam casquear, né? O cavalo, às vezes, tem que fazer o casqueamento, né? Que é como se fosse assim, manicure, né? Cortar as unhas. Às vezes o casco cresce, o animal fica com o andar todo prejudicado. E aí tem que vir um profissional cortar aquela parte do casco dele, fazer alinhar tudo direitinho para ele poder caminhar novamente, colocar uma ferradura. Então, assim, tudo isso faz parte aí da avaliação da saúde do animal. E aí, outra questão, o outro indicador, o último indicador, é um indicador de comportamento, né? O comportamento do animal, ele precisa ser avaliado. Ele tem espaço suficiente para manifestar o seu comportamento natural? Ou ele é confinado? Porque tem animal, por exemplo, que passa o dia preso numa corrente, sem poder andar, sem poder ser cachorro. Ele está preso, né? Ele apresenta sinal de medo, de estresse? Ele está alerta, ele está indiferente? É o comportamento que ele demonstra na frente do ser humano, na frente de outros animais. Um animal que ele sofre maus tratos, a gente já consegue, às vezes, perceber pelo comportamento. Quando é aquele animal que olha pra gente, ele já fica ali, com o rabinho entre as pernas, já se encolhe, já fica se tremendo, já fica com aquele aspecto de querer fugir, de querer se esconder, né? Então, o comportamento do animal, ele serve como indicativo também do bem-estar animal. Se ele interage bem com o cuidador, se ele gosta de... Quando o cuidador chega, ele brinca, ele abana o rabinho, ele se aproxima, ele gosta de estar com o cuidador, com o tratador dele, é um bom sinal. Agora, quando a gente vê que aquele relacionamento ali entre tutor, entre cuidador, que o animal fica muito desconfiado, muito arredio, muito medroso, muito se tremendo, emite sons assim de medo, de estresse, não é legal. E esses são os 4 indicadores que a gente avalia, né? A partir deles, cada um vai receber uma classificação como adequado, regular ou inadequado. E aí, a gente faz assim, meio que uma contabilização de pontos, né? E através desses 4 indicadores, desse nível adequado, regular e inadequado, a gente vai avaliar se o animal tem um bom estado, um bem-estar animal muito alto, bem-estar animal alto, um bem-estar regular, um bem-estar baixo e um bem-estar muito baixo. Esses últimos 2, que é o bem-estar baixo e o bem-estar muito baixo, eles são considerados maus tratos. E aí, né, já entra para aquela parte assim, que maus tratos animais é crime, e aí tem que ser tomado providências para evitar que o animal possa até vir a óbito ou sofrer depois consequências irreversíveis. O nosso papo está muito bom, mas vamos dar um intervalo comercial e na volta continuamos com o nosso bate-papo com a médica veterinária Bruna Abreu. O amanhecer ao pôr do sol a voltar, com Diagro em ação, o sonho vai brotar. A nossa vida pulsa em todo lugar, de cachoeira. Todo mundo tá ligado, Difusora. Todo mundo sintonizado. Todo mundo ouve. Difusora. É a última semana do maior show de verão da Center Kennedy. Vem pra cá.
Produtos com até 50% de desconto. Lavadora Tanquinho 10 quilos de 594 por 479. Smartphone Motorola de 999 por 849. Kit Cozinha Erva Doce de 729 por 499. São mais de 30% de desconto nessa cozinha. Caixa de som JBL 149 mensais. Show de Verão Center Kennedy é a última semana. O uso de drogas se tornou um problema em sua vida e você não sabe o que fazer? Problemas com drogas? Nós podemos ajudar. Procure Narcóticos Anônimos, um programa de recuperação gratuito, livre e anônimo. Nos reunimos regularmente para ajudarmos uns aos outros a encontrar uma nova maneira de viver. Para maiores informações, acesse o site na.org.br ou ligue 3003-5222. Venha desfrutar dos navios e ferryboat Ana Beatriz. Viagens aconchegantes, confortáveis e contemplando a beleza do rio Amazonas. Oferecemos áreas totalmente climatizadas e ao ar livre para redes, camarotes, suítes com frigobar e restaurante, lanchonete e bar. Transporte de cargas, caminhões e veículos. Navios e ferryboat Ana Beatriz saindo de Santana para Belém, do Porto do Grego. Segunda, terça, quarta, sexta e sábado. De Belém para Santana, Porto Líder. Segunda, quarta, quinta, sábado e domingo. Informações Reis Miranda, 96 991 52 0030. Navios e ferryboat Ana Beatriz, onde sua viagem é um lazer. No Comercial Atlântico temos vários materiais para sua pesca, malhadeiras, tarrafas, vara e linha de pesca, molinetes, carretilhas, anzóis, isca, tralha de chumbo e boia, além de panagem, mata-pi chinês, cola náutica, caiaque, acessórios para pesca de mergulho, mochilas, sacolão, sombrinhas, lanternas, lonas, uma variedade de componentes importados e acessórios para celular. Comercial Atlântico e Igarapé das Mulheres, na rua Rio Tefé, 303, ao lado do açougue. Fone WhatsApp 96-99188-8899. Comercial Atlântico, a casa do chinês. Cante junto com a gente. Ela sabe que é um erro, né? Diz aí que não sabe, né? A sua música e tudo que você gosta de ouvir. Toca aqui na sua Rádio Difusora. Difusora. Essa é a Rádio Difusora Macapá. Diferente como você. Difusora. Duas e 33. Voltamos ao segundo bloco do programa de Agro em Ação e seguimos com o nosso bate-papo sobre o tema essencial para o campo, bem-estar animal para os animais de produção. Estamos recebendo hoje a Bruna Abreu, que é médica veterinária e auditora fiscal estadual agropecuária da Diagro, que atua no núcleo de inspeção de produtos de origem animal. Bruna, qual a importância da garantia do bem-estar animal? Boa tarde aos nossos ouvintes, nós voltamos aqui agora e assim, como a gente está falando de animais de produção, né, animais em geral, mas o foco aqui hoje do programa é animais de produção, a garantia do bem-estar animal, em primeiro lugar, é garantir a dignidade do animal, respeito à vida, né, que é um animal, é um ser vivo, que merece ali de ser bem cuidado, bem alimentado, ter todas essas liberdades que foram faladas, esses parâmetros, né, que a gente falou, saúde, conforto, nutrição e comportamento, né? Então, isso tudo é importante para quê? Além de respeito à vida do animal, é uma garantia de qualidade de produção. Se o animal é um animal de produção, quanto melhor ele estiver em saúde, nutrição, conforto, comportamento, mais ele vai produzir, né? Então, existe uma grande movimentação hoje assim na pecuária, uma revolução, eu diria, para transformar ambientes de produção que eram vistos assim como hostis, de forma que eles sejam mais adaptados, mais confortáveis para produzir mais. Maior produção significa maior lucro.
né? E aí eu que trabalho na inspeção, que trabalho nos abatedouros, a gente vê muito isso quando há falha de manejo, quando há falha na promoção desse bem-estar animal, porque ocorre a perda econômica. No abatedouro de bovinos e bubalinos, por exemplo, a gente chega a condenar animais por falha no transporte, que ele vem todo machucado para o abate. Quando ele é abatido, quando tira ali a parte do couro, né? Esfola o animal lá, depois do abate, a gente verifica que ele não serve nem para o consumo, porque ele está todo contundido, né? Cheio de hemorragias ali na musculatura, no subcutâneo. É um animal que às vezes tem fraturas, né? Porque ele caiu lá na balsa, lá no caminhão, sei lá qual foi a condição que ele veio, só sei que ele chegou todo batido. Não sei se ele pode ter sido pisoteado, ele pode ter caído, ele não conseguiu se levantar, os outros animais caíram por cima. Então isso tudo é falha na garantia do bem-estar animal. E isso acarreta em quê? Prejuízo, né? Então um animal ali que serviria para alimentar várias pessoas e dar o lucro pro produtor que criou aquele animal, que investiu nele, que fez o transporte dele, no final ele vai ter esse prejuízo, porque o animal vai ser condenado. A mesma forma a gente vê em galinhas, né? Que o estresse ele pode acarretar até a morte de todo galinheiro. Se não houver um conforto térmico, a saúde, um manejo adequado, a garantia do bem-estar, toda a produção dele pode estar comprometida e pode morrer assim da noite para o dia, né? Então, a importância, assim, falando em animal de produção, é garantir uma boa produção, é garantir um bom lucro. E além disso, assim, o animal te dá mais, você dá mais para ele te dá mais, né? Então é uma via de mão dupla aí, que os produtores eles estão se dando conta de que vale a pena investir em bem-estar animal. Existe até agora, se você for no supermercado, você vê cubas de ovos, assim, que tem galinhas livres de gaiolas. Ah, que legal. Né? Que são galinhas que são criadas já em galinheiros já soltas, né? Que fazem a produção, a postura delas em condições menos assim... melhor, elas são mais felizes, digamos, né? Já pensou, tu viver uma vida toda numa gaiola ali, tu e duas coleguinhas, mal consegue, assim, andar, né? Não consegue nem se movimentar, tu tá ali só pra duas coisas, comer e botar ovo. Isso me faz lembrar daquele filme A Fuga das Galinhas. A Fuga das Galinhas, exatamente. É muito cruel, gente. Então, assim... o bem-estar, ele é lucrativo, sabe? Essa cuba de ovo ela é um pouquinho mais cara e eu gosto de comprar ela, porque eu tenho pena da galinha que fica presa o dia todo lá, botando ovo com a coleguinha dela, que ela só come e só bota ovo. Então, tá tendo um movimento muito grande até do mercado que compra, né? Do mercado importador, que compra aqui o produto do Brasil. Eles já querem que o animal, que ele já venha com selo de bem-estar animal, toda essa garantia, né? Que sofrimento animal não dá mais, gente. A gente tem que investir agora em bem-estar animal, porque é lucrativo. Em relação ao transporte de animais, quais os cuidados que o produtor deve ter? Pronto, essa é uma parte crítica, assim, que é o transporte, né? O transporte, seja ele para uma expofeira, para um evento agropecuário, uma vaquejada, seja ele para o abate, ele tem que ser dotado de alguns cuidados, né? Então, assim, como eu falei já nesse instante, o transporte ele tem que ser feito nos horários menos quentes, né? Os horários, na nossa região não vamos nem falar de frio, mas vamos falar só de calor mesmo. Então, o calor daqui é muito intenso, principalmente no segundo semestre, que não tem chuva. Então, o transporte desses animais tem que ser feito nos horários menos quentes, de preferência à noite ou então de manhãzinha cedo, no final da tarde, né? Para evitar esse estresse do calor e até mesmo a morte dos animais durante o trânsito. Outra coisa que tem que ser pensada no transporte é o piso do veículo, né? Esses pisos de caminhões e de balsas tem que ser confeccionado assim de material antiderrapante, de estruturas assim que impossibilitem o animal de estar ali escorregando, ou tropeçando e caindo, e aí eles são pesados, né? Se falar em búfalo, em bovinos, já são animais pesados. Quando eles caem, às vezes eles não conseguem se levantar devido a muitos animais confinados ali juntos, né? Então, essa superlotação, que eu queria dizer, essa superlotação do transporte também tem que ser avaliada.
né? Então tem que ter ali um espaço suficiente para que o animal consiga deitar e levantar adequadamente. Então isso serve para currais, né? Vai para expofeira, eu vou mandar tantos animais e tudo mais. Tem que avaliar se ali naquele ambiente vai ter espaço para o animal andar, deitar e levantar sem ter que ficar um sobre os outros, né? Um em cima do outro, se machucando, até mesmo vindo a óbito. Outra questão também é o local do embarque e desembarque, né? As rampas ali, os embarcadouros. Tem que ter uma inclinação adequada para que o animal não caia, não tenha acidentes, né? Tanto quando ele vai subir quanto ele vai descer. Nos abatedouros aqui a gente tem essas estruturas, na expofeira vai ter também, nas fazendas algumas tem, né? E quem trabalha assim com o animal acaba tendo que construir. Então tem um ângulo correto para que o animal não venha se acidentar na hora de subir e descer. Outras condições assim importantes que tem que ter em balsa e em caminhão são os cantos vivos, né? Aquela madeirinha que fica ali, né, vai colando uma madeira na outra. Então, assim, o ideal é que as paredes internas ali da balsa ou as cercas, né, internas, elas não tenham essa madeira de canto vivo. Elas sejam retas, né, e o animal quando está ali se batendo, ele não encosta ali, bate ali e fica aquela contusão, né, daquela madeira ali que fica posicionada. Então são alguns cuidados, né, básicos que a gente precisa cuidar, porque às vezes o produtor tem todo esse cuidado. Cria o animal desde filhote, a vacina, faz a declaração, a atualização cadastral e papapá e tudo e não sei o que. No final, o transporte estraga o serviço dele, né? O animal vai lá no caminhão, na balsa. Gente, às vezes a gente que trabalha em abatedouro vê cada absurdo, sabe? Às vezes a embarcação, né, o barco, ele não tem nem condição de transportar o animal. Eles são jogados assim dentro do porão do barco e na hora de tirar tem que amarrar uma corda no pescoço, puxar nem pode, né? Mas é o jeito de tirar o animal. Então, assim, é proibido embarcação desse jeito. A pessoa que for flagrada pela polícia ou até pela Defesa Agropecuária da Diagro fazendo esse tipo de procedimento pode ser multado e até responder na justiça aí por maus tratos. Então, transportes inadequados não devem ser utilizados para transportar boi, cavalo, búfalo e outros animais, né? Então, porão de navio, embarcações pequenas que não tem rampa para embarque, desembarque, não tem estrutura, não devem ser utilizados para transporte. E aí fica a dica e outras, às vezes é caminhão que não tem nada a ver com transporte, não é caminhão boiadeiro, não é na improviso, sabe aquela gambiarra? Aquele improviso, não, vou levar um animal. Não pode, tem que ser transporte adequado. Outra coisa que a gente verifica muito na cidade é o transporte de suíno. Tu já viu? Isso que eu ia comentar, porque eu lembro, antes de entrar na Diagro, eu vi uma reportagem de um carro que faz transporte para Oiapoque e tinha andares de animal preso. Pois é. Era tipo cordeiro, porco, tudo junto misturado. Tudo junto misturado. Pois é. Até quem é leigo na área sabia que aquilo não era um bem-estar animal. Não pode, gente. Então, assim, transporte de suíno, eles amarram, né, as patas da frente, de trás. O animal vem uma bolinha, assim, todo amarrado. Se pegar, vai perder o réu primário, porque vai responder por maus tratos, né? Além de você estar ali maltratando, você vai perder ali aquele produto, aquele animal. Na hora que abater, vai ter um bocado de parte que você não vai poder aproveitar, porque machucou, né? Ele pode até morrer antes do tempo, você perdeu ali aquela carne, aquele animal, além da dignidade de vida que você não respeitou. Então, bora tentar. A gente sabe que as condições às vezes são difíceis, de você contratar um frete, de você contratar um transporte adequado, mas se junta com o vizinho, se junta ali espera juntar ali alguns animais que vale a pena o investimento, de forma que você faça o transporte adequado, né? E dentro dos abatedouros, como é feito o controle do bem-estar animal? Bem, assim, a legislação, hoje em dia, ela já contempla essa parte de bem-estar animal. E é responsabilidade das empresas, né, garantir esse bem-estar animal, desde a saída do animal da propriedade
até o momento do abate. E aqui a gente tem a função dos marchantes, né? Que são meio que pessoas atravessadoras, que compram os animais da fazenda, que abatem e fazem a venda nos açougues. Então, a gente pede que esses marchantes também, eles tomem esse cuidado em também preservar o bem-estar dos animais. Lá dentro dos abatedouros, a gente, quais cuidados tem que ter? Assim, é uma quantidade de horas de viagem, né, que não podem assim extrapolar muitas horas de viagem. Lá no abatedouro existe um prazo para descanso dos animais, principalmente quando eles transitam assim, de lugares muito longe. Tem que descansar, tem que beber água, né? Não pode estar se alimentando ali na véspera, no dia do abate, para evitar a contaminação lá dentro da sala. Mas lá dentro a gente vai garantir que eles tenham um controle térmico, uma sombra, uma água potável para beber e que eles sejam abatidos dentro das normas aí do abate humanitário, né? Que é o uso de equipamentos que não provoquem dor desnecessária, né? Que são as pistolas pneumáticas que são permitidas hoje em dia para o abate de bovinos e bubalinos, no caso, né? Quando a gente fala aqui mais para bovino e bubalino, mas cada um tem sua norma. Para abate de aves é de um jeito, para abate de suínos é de um jeito, né? Cada espécie tem sua norma específica, então tem a garantia delas em lei. E vamos aqui dar um abraço aos nossos internautas, o Romeu Brito, o Dom Emílio, o Carlos da Rocha, a Laura Carini, o Odonei Moia e a Daniela Rodrigues. Um abraço a todos aqui que estão nos acompanhando. E voltando aqui às nossas perguntas, e nos eventos agropecuários, como por exemplo a expofeira, ou rodeios e vaquejadas, há o cuidado com o bem-estar animal? Isso, quem tem que promover esse bem-estar animal é o promotor do evento, né? O promotor do evento ali, que no caso se for expofeira, o estado do Amapá, ou as associações de criadores, quem está promovendo o evento tem que garantir ali o bem-estar dos animais. Para isso é exigido, né, que haja um médico veterinário, que é o responsável técnico do evento. Esse médico veterinário ali tem que garantir que todos os cuidados estejam em andamento ali, né? Tem que ter questão do conforto térmico, tudo isso que eu falei tem que ser observado lá no evento, tá? Então é basicamente isso. Quem tem que garantir é o promotor do evento, através do médico veterinário responsável técnico, e também a Diagro vai estar lá, né? Fiscalizando o evento agropecuário, e também é mais uma garantia de que o bem-estar animal ali está sendo respeitado. E quando o bem-estar animal não é respeitado, o que pode acontecer? Quando o bem-estar animal não é respeitado, aí cai naquelas duas últimas categorias lá da avaliação do bem-estar animal, que é o baixo e o muito baixo bem-estar animal. Essas duas condições, elas são consideradas maus tratos, né? E aí, quando isso acontece, quando é identificada uma situação que é, assim, pelo menos suspeita, né? A polícia pode ser acionada, né, através dos meios de comunicação lá da polícia. Você pode ir na delegacia, fazer um BO, ou você pode acionar a polícia pelo aplicativo, né, da Polícia Civil. Você vai lá e tem uma delegacia virtual, você faz o BO lá. Ou também tem ainda o meio de comunicação do Ministério Público, onde podem ser feitas denúncias ali de maus tratos. Ou você pode chamar até mesmo o 190, né? Se for um caso assim que você está vendo ali na hora, que é uma coisa assim de vida ou morte, tal, já aciona o 190, né? Que aí a polícia vai tomar providências quanto a isso e resolver, né? Porque já passa a ser sendo constatado mesmo que é uma situação de maus tratos, aí a polícia vai tomar suas providências. E qual a diferença entre maus tratos, abusos e crueldade contra os animais? Bom, maus tratos são quando esses indicadores que eu falei antes, eles não são respeitados, né? Nutrição, saúde, conforto e a parte comportamental do animal. O caso do abuso é quando há um uso do animal pela qual a finalidade dele não foi feita para aquilo, né? Por exemplo, o abuso sexual, né? O abuso sexual em animais, que é a zoofilia. Isso é um tipo de abuso. Outro tipo de abuso, você submeter um animal a um trabalho extenuante,
excessivo e desproporcional, né? Por exemplo, um cavalo, você fazer ele passar o dia andando numa carroça, puxando um peso excessivo por longas horas, sem descanso, sem hidratação, sem água, sem abuso. Já a crueldade, ela é uma condição de maus tratos prolongada ou ela é uma situação intencional. Por exemplo, tu agredir, tu dá uma pedrada, tu dá uma facada, dá um tiro, por aí vai, né? Então, essas situações, assim, muito graves, assim, muito intencionais, a pessoa tem realmente intenção de fazer aquilo ali no animal, de fazer ele sofrer, de fazer um ferimento, isso a gente já considera como crueldade. Porque muitas vezes os maus tratos, ele é não intencional. A pessoa ali está numa condição ali que o animal ele vai sendo submetido a uns maus tratos, mas a pessoa não tem aquela intenção. A crueldade não, ela é realmente intencional. Ela quis promover aquilo e ela fez. E resumindo é isso, né? Porque tem a definição dela lá pela portaria lá do Conselho de Medicina Veterinária. E como denunciar um caso de crime contra o animal? Dessa forma que eu falei, através da polícia, né? Tanto o animal de produção quanto o animal doméstico? Isso. A diferença, assim, é porque o cão e o gato, agora, eles têm uma pena maior, né? Quando se trata de cão e gato, agora pode chegar até a prisão mesmo, né? A detenção da pessoa. Constatado o maus tratos mesmo. Então, dá de 2 a 5 anos de detenção, mais multa, mas às vezes a perda da guarda do animal. Né? Agora, outros animais que não sejam cão e gato já é uma pena menor. E às vezes o camarada nem chega, infelizmente, a ser preso. E o pior é que o animal de produção é em grande escala, né? Às vezes não é só um boi que está ali com maus tratos, né? É um rebanho todo, né? Mas assim, isso essa questão ela é avaliada mesmo realmente na justiça. Tem outras questões envolvidas, como o número de animais, se o camarada é reincidente ou não, se ele tem outros crimes no currículo dele, né? Digamos assim, na ficha dele. Então, mas assim, é importante que a população faça a denúncia, né? Principalmente verificar essas questões de abuso sexual, de crueldade. O camarada ele deu um tiro de chumbinho, ele joga pedra, ele queima sabe? Todo tipo de crueldade pode acontecer. Então, é importante que a população realmente se torne aí um agente ativo, faça denúncia, né? Faça um BO, não, às vezes até de forma anônima você pode fazer essa denúncia, né, na polícia. E aí a polícia vai tomar providência. Os canais, Bruna, que a pessoa pode denunciar? Na delegacia da Polícia Civil, próximo da sua casa, você pode fazer lá o BO, né? Você pode acionar o 190, dependendo da situação, né? Que é o CIODES. O CIODES vai encaminhar lá para uma equipe, lá para averiguar a situação, e ainda pelo Ministério Público. E ainda até pelos canais da Diagro, dependendo se houver, assim, realmente animais de produção, que de repente o fiscal agropecuário ele vai na fazenda, ele vê, se ele verificar uma situação, ele mesmo aciona a polícia, né? Mas de forma que comecem a denunciar, né? Que comecem a realmente combater essas más práticas, né? Que ninguém merece e os animais também não merecem. A gente tem que pensar, o que a gente não quer pra gente, a gente não deseja pro outro, né? Exatamente. Isso inclui animais, mesmo pessoas. Esse outro sendo animal, exatamente. É isso aí. Bruna, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. Por nada, eu que agradeço. Se quiser fazer suas considerações finais. Não, eu gostaria só de agradecer, de estar aqui mais uma vez, falando de temas relacionados aos animais, à agropecuária, né? É sempre uma satisfação muito grande. E mandar um abraço aí para quem está nos ouvindo, nossos coleguinhas. Com certeza. Ontem foi aniversário da Selma. Nossos parabéns para a Selma. Parabéns, Selminha. Também quero agradecer a todos os ouvintes internautas que acompanharam e participaram do nosso programa. Um abraço para a Suzy, para o seu Raimundo, a dona Lucinilda. Mandar um abraço especial para nossa colega, que é minha companheira de bancada, a Ângela, que está curtindo as férias dela merecidas. Olha aí. Logo, logo ela está de volta, gente. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Nos encontramos na próxima terça-feira, das 14 às 15 horas. Até a próxima!